Teorias ou profecias? Essa é a palavra que você vai ouvir. Ouça com atenção. E quando ouvir, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação. Abençoe esse ministério. Teorias ou profecias? Muitas pessoas têm medo do fim dos tempos porque muitas teorias são levantadas a esse respeito nos nossos dias e ao longo dos anos sobre toda essa problemática chamada fim dos tempos, volta de Jesus, guerra do Armagedon, período do anticristo, todas essas coisas que nós ouvimos falar e eu tenho certeza que você também já ouviu falar. Penso que isso é uma grande artimanha do inimigo para poder afastar os filhos, os crentes, os filhos de Deus das profecias. E assim o adversário ele vem colocando na nossa mente que a profecia ela é difícil de compreender, ela é difícil de entender e nós vamos ter dificuldades em estudá-las, em pegar detalhes a respeito delas e sobretudo aplicá-las na nossa vida ou na nossa história. E assim, muitas dessas dificuldades que são criadas ao longo do tempo são justamente criadas por causa de teorias que são levantadas em cima das profecias. Então deixa a pergunta, teorias ou profecias? O que seria uma teoria? Teoria é algo parecido como conhecimento especulativo, está aqui uma definição, metódico, que é hipotético de alguma coisa que se é observado ou lido. Então, a teoria ela é sempre hipotética, ela é sempre observatória, ela é sempre especulativa e não científica. Existe uma diferença entre teorias e ciência, teoria e ciência. A teoria, como eu já disse, é especulativa e hipotética. A ciência precisa ser comprovada com fatos, reproduzir em laboratório determinado feito ou observar e catalogar um feito do seu início até o final e ter a oportunidade de ver isso se repetindo. Um exemplo é a teoria da evolução. Por que é uma teoria? Embora muitos livros e muitos professores ensinem isso como se fosse ciência e não é uma teoria porque ela não foi comprovada em laboratório e ela não foi observada na sua totalidade. Agora, por exemplo, o movimento de rotação da Terra, estações do ano, elas são observadas ao longo de muitos anos, catalogadas e nós podemos concretizar que isso é uma ciência, que acontece, que de fato assim o é. Com relação à teoria bíblica sobre as profecias, muitos doutores especulam em cima das profecias, muito com a intenção de colocar medo nas pessoas, medo do futuro, medo daquilo que vai acontecer e sobretudo para nós, para mim e para você que somos crentes no Senhor Jesus, não há necessidade de ter medo, mas há necessidade de estudarmos e observarmos cada uma das profecias. O livro de Provérbios tem um texto muito interessante, Provérbios capítulo 29, e diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que é guiado pela lei é feliz. Quando nós somos guiados pela palavra, a Bíblia diz que somos felizes, mas quando falta a profecia, o povo corrompe. Quando a gente vai olhar essa palavra corrompido, que no Brasil tem uma conotação diferente, mas quando a gente olha no português, quando a gente olha no hebraico, a tradução dessa palavra corrompido é algo como viver sem restrições, não ter um norte, viver na liberdade do próprio pensamento, ou seja, baseado nas teorias. A profecia ela existe para nos dar um norte, para nos falar do futuro, para nos assegurar que o nosso futuro é bom, para que nós possamos perceber o quanto Deus se preocupou conosco e o quanto Deus já deixou registrado na palavra as coisas que vão acontecer. Muitas têm acontecido ao longo dos tempos, porque a profecia bíblica ela começa lá no Gênesis, em Adão e Eva, depois do pecado, e ela vai se seguindo pela palavra de Deus. Muitas já cumpriram-se, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Não tenha medo da palavra, não tenha medo da profecia, não tenha medo de estudá-la. Aqui, mais pra frente, em outros vídeos, eu vou falar de algumas profecias e vou trazer esclarecimento para você. Mas eu peço que você tenha atenção. Cuidado com as teorias que são hipotéticas, que são baseadas em metodologias pessoais, mas que não tem nenhuma comprovação. Você pode me dizer, mas a profecia também não se comprova. Eu digo, não é verdade. Porque uma das questões da comprovação é exatamente ela se consumar. A profecia se consumou. Muitas profecias se consumaram. A profecia do nascimento de Jesus se consumou, do nascimento virginal de Jesus, da obra de Cristo, da crucificação, do final da obra consumada. A profecia bíblica, ela é comprovada. E as teorias em cima das profecias e as teorias levantadas por figuras da Bíblia ou analogias, essas são preocupantes. Firme-se na palavra, firme-se na profecia, porque aonde não há profecia, aonde não há um norte, aonde não há uma direção, aí a
a corrupção, a perda do direcionamento, perda do foco. Medo se instala, medo do futuro. E muitas pessoas preferem ignorar do que estudar, do que aprender e do que viver aquilo que Deus preparou. Que essa palavra te abençoe e que você possa refletir em cima da profecia bíblica, em cima da palavra de Deus e possa ser abençoado amplamente. Deus te abençoe.